Inglesa, e eu vim trazer para vocês hoje uma prática com os meus alunos do ensino médio, na área de língua inglesa, né, envolvendo metodologias ativas. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Bom, metodologias ativas, né. Quando a gente fala em metodologias ativas, o que que a gente quer dizer com isso? Hoje em dia já não cabe mais aquele método de ensino tradicional, em que um professor fica ali na frente, na lousa, registrando a matéria, explicando todo o conteúdo e os alunos anotando. Qual é o principal objetivo das metodologias ativas? É fazer com que o aluno seja protagonista da sua própria aprendizagem. Tornar esse aluno um pesquisador, fazer com que ele vá em busca das informações. E aí, né, o que que acontece quando ele vai em busca das informações? Bom, quando a gente fala em metodologias ativas, a gente dentro das metodologias ativas, existe a aula invertida. O que seria essa aula invertida do John Bergman, que foi ele que criou, um norte-americano? O professor, de antemão, numa aula anterior, ele passa o tópico que vai ser discutido na aula, por exemplo, da semana seguinte para os alunos, e pede para que esses alunos, pesquisem sobre esse tópico, assistam uma videoaula, né, busquem algo no YouTube sobre esse tópico, um livro, um texto na internet, que faça as anotações sobre todas essas informações que o aluno, né, conseguiu juntar, e que na semana seguinte leve para a sala de aula, para os colegas e para o professor. Aí já temos então uma diferença, né, do método tradicional e das metodologias ativas, né. No método tradicional, o professor apresenta o conteúdo, traz as informações para os alunos. Nas metodologias ativas, o aluno vai em busca das informações, e é ele que leva essas informações para a sala de aula, para compartilhar com os colegas e com o professor. E aí e aí? E é o papel do professor dentro das metodologias ativas? Ele é um facilitador, ele é um incentivador, um motivador da aprendizagem desse aluno. Ele faz com que o aluno consiga atingir os seus objetivos, ele aponta os caminhos, mas quem vai realmente percorrer esse caminho, quem vai atingir o objetivo, é o próprio aluno. E assim a gente consegue, fazer com que esse aluno seja autônomo e protagonista. Bom, então, dentro de metodologias ativas, né, e visando o protagonismo do nosso aluno, a gente pode trabalhar de várias formas. Há vários caminhos que a gente pode percorrer dentro das metodologias ativas. Então, existem as situações problema, desenvolvimento de projetos, e quando a gente fala em projeto, pode ser, projetos envolvendo outras matérias, não, por exemplo, no meu caso, não só a língua inglesa, eu posso trabalhar em conjunto com a língua portuguesa, com a matemática, dependendo daquilo, que eu quiser, desenvolver. Temos a sala de aula invertida, que é justamente isso que eu acabei de comentar, né, que o aluno traz as informações para a sala de aula e vai compartilhar essas informações que ele coletou com os colegas e com o professor. E aí é importante dizer, né, que como o professor ele é um facilitador, então, claro, o professor ele faz as interferências necessárias ali, né, diante das informações colhidas, né, pelo aluno.
nem tudo também o que a gente vê na internet é correto, enfim, então o professor está ali para falar: "Sim, isso é válido, vamos aprofundar", enfim. E os outros colegas também, contribuem, né, então, na verdade, gera uma discussão já sobre um tópico a ser ainda trabalhado, né. O ensino híbrido dentro ainda de metodologias ativas, temos também a gamificação, e aí há uma infinidade de aplicativos educacionais que podem ser trabalhados. Eh, eu vou falar um pouquinho hoje também, porque o que eu trouxe para vocês, eh, foi uma aula que eu fiz com uma turma de ensino médio, do segundo ano do médio, e eu trabalhei com 2 aplicativos, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, assim, tem também os estudos de caso e as rotinas de pensamento. Rotinas de pensamento. Bom, por que eu vou falar um pouquinho, assim, também sobre as rotinas de pensamento? Porque nessa aula que eu vou mostrar para vocês, nessa sequência didática que eu desenvolvi, eu trabalhei rotina de pensamento, a sala de aula invertida e a gamificação. Quando eu falo em gamificação, no caso, foi com 2 aplicativos educacionais também, que eu inseri nessa sequência didática. Bom, voltando um pouquinho para a questão das rotinas de pensamento, as rotinas de pensamento, elas foram criadas pela Harvard Graduate School of Education. E para que elas servem? Para fazer o aluno exercitar o pensamento. E o mais difícil, a formular perguntas sobre um determinado assunto, que às vezes ele ainda não conhece direito, mas ele vai pesquisar, porque o professor está fazendo aula invertida, né? Apresentou o nome, o tópico que vai ser trabalhado e pediu para ele pesquisar, né. Então ele vai pesquisar na internet sobre aquele assunto, e aí, ele tem que saber questionar aquilo que ele lê, aquilo que ele pesquisa, né. Então é para isso que servem as rotinas de pensamento. Existem várias rotinas de pensamento, existe um livro e um site que trata sobre cada uma delas, e para cada uma tem o seu próprio objetivo. É um material muito rico. Bom, a sequência didática então, que eu trabalhei com os meus alunos do ensino médio, do segundo ano do médio, foi na verdade uma sequência didática preparada para quê? Eh Para fazê-los ler um texto de um livro que é a nossa apostila, a gente chama é o Solutions que a gente usa, porque é muito simples, né, para o professor é fácil, é prático. O professor fala assim: "Abra o livro na página X, leia o texto e responda as questões", né. Mas poxa, hoje tá tão difícil fazer o nosso aluno ler, né, e eu acho que é papel do professor, despertar o interesse, incentivar, motivar esse aluno a ler. Então, eu preparei essa sequência didática nesse sentido, para motivá-los a ler um texto que eu iria depois, né, posteriormente, apresentar no livro didático que eu trabalho com eles em aula. Bom, o tema, desse texto, é era a rivalidade entre irmãos, o sibling rivalry. Como é que eu comecei então a aula com eles? Bom, eu apresentei para eles um Padlet. Não sei se vocês conhecem o Padlet, mas é um material muito rico, ele é um painel compartilhado, que a gente chama. É é essa mais ou menos a carinha dele. Eu queria falar sobre o Padlet, mostrar, mas eu acho que não iria dar tempo, ia ser muito extenso, o assunto até ia ficar cansativo. Mas enfim, quem não conhece, no Google vocês podem jogar lá Padlet que vocês vão encontrar. Existem, vários tutoriais no YouTube, inclusive, eu tenho uma assessoria minha mesmo, educacional,
no meu Instagram, eu até deixei disponibilizado para vocês acima na telinha aí. Gostaria de saber mais sobre metodologias ativas? Clique aqui. Eu fiz uma videoaula e disponibilizei no YouTube. O link está lá no Instagram, link do vídeo da semana, sobre o Padlet, um tutorial de Padlet. Então, quem tiver interesse, né, e quiser assistir, está lá disponível para vocês. Bom, então eu montei esse Padlet, e aí, a rotina de pensamento, para eu começar a trabalhar, ela chama 3-2-1 Bridge. 3-2-1 Bridge, que seria ponte 3-2-1, né? E aí também está o conceito ainda, né, de aula invertida, porque eu não trouxe para eles, eu não fui discursar sobre a rivalidade entre os irmãos, mas eu os fiz refletir. De que forma? Pela rotina de pensamento. Então eu montei esse Padlet gera um link, eu passo o link para os alunos, e cada um deles, no colégio onde eu trabalho, cada aluno tem o seu próprio dispositivo, seu iPad, então eles conseguem acessar por ali. E aí, eu fiz 3 colunas, né? Então, na primeira coluna, eu coloquei ali 3 words, então 3 palavras. Na segunda coluna, 2 questions, que seriam 2 questões. E a terceira coluna, one metaphor, uma metáfora. Então, o que eles teriam que fazer? Eu só apresentei o tema. Pessoal, vamos refletir um pouco sobre a rivalidade entre irmãos. Então, na primeira coluna, os alunos teriam que registrar, eles teriam que registrar 3 palavras, que quando eles pensassem na questão da rivalidade entre os irmãos, o que viriam à cabeça deles, à mente deles, quais palavras viriam. Então, eles registraram 3 palavras na primeira coluna. Na segunda coluna, eles registraram 2 perguntas. 2 perguntas sobre o tema. O que eles gostariam de saber sobre o tema da rivalidade entre irmãos. E na terceira coluna, uma metáfora, né? Como assim uma metáfora? Esse tema, a rivalidade entre irmãos, eles viveram alguma experiência na vida deles, né? Que eles possam narrar brevemente, às vezes em uma frase, algum pensamento, né? Que traga, que eles consigam trazer para a vida deles algo que eles já tenham vivido de rivalidade entre irmãos. E assim eles fizeram. Então, eles registraram as 3 colunas, e aí, como é uma aula de língua inglesa, lá os alunos eles são divididos por níveis e tal. Então, é muito bacana, porque aí você consegue realmente fazer a aula toda em inglês do começo ao fim, né? E eles fizeram esse registro, e aí eu aproveitei para trabalhar a parte da oralidade. Então, além de registrarem, eles contaram para mim. Eu não fiquei lá lendo, né? Não, eu queria ouvir deles, o que eles tinham para me dizer. Quais eram as 3 palavras, as 2 perguntas e a metáfora que eles poderiam falar para mim naquele momento e tal. E foi muito bacana porque todos participaram. Era uma sala grande, era uma sala com 20 alunos, mais ou menos. Eu tô com 2 dispositivos aqui na live. Eu não vou conseguir responder agora todas as perguntas, mas eu vi que já tem, me pediram para eu colocar o link, né? O link do Padlet. Eu vou colocar, mas eu vou colocar ao final, pode ser? Porque senão eu vou me perder um pouquinho aqui na forma como eu me organizei, tá bom? Bom, depois então, deles terem feito o registro no Padlet, e de nós termos feito toda a discussão sobre o que eles pensavam sobre a rivalidade dos irmãos, né? Aí eu apresentei um TED Talk. Eu adoro trabalhar com TED Talk, adoro, porque sempre tem um tema da língua inglesa, às vezes que o livro didático traz, eu consigo achar dentro de um TED Talk. É maravilhoso, é muito rico.
Bom, então eu consegui achar um TED Talk que tratava da rivalidade, né, dos irmãos, que falava sobre o benefício da rivalidade entre irmãos. Então, nesse vídeo né, tinha essa garota que ela estava dando a palestra, uma adolescente, que, contou como era a relação dela com a irmã mais nova. Então a irmã mais nova era a popular, era a mais conhecida, que tinha os melhores amigos, os amigos mais legais, e ela, né, a palestrante, tímida, né, não era de muita conversa, e por conta disso, ela se sentia inferior à irmã, né, e por isso a rivalidade e brigas constantes entre elas. Bom, então eu apresentei esse vídeo também, e de uma forma diferente, eu não só espelhei o vídeo e pedi para eles assistirem, o que que eu fiz? Existe essa, plataforma chamada Edpuzzle, que é muito bacana também, eu adoro trabalhar com ela. Pra que ela serve? Você consegue trazer vídeos do YouTube para dentro dessa plataforma, e aí é possível segmentar esse vídeo, né. O que que é isso? Então você consegue, por meio do aplicativo, ir parando o vídeo nos pontos que são interessantes para o seu aluno, que você imagina que vai ser interessante. Você consegue pausar, e para cada pausa, para cada corte que você fizer no vídeo, o professor consegue inserir uma pergunta sobre aquela parte. Eh, então, o aplicativo, ele aceita perguntas de múltipla escolha, né, que você coloca as alternativas, ou perguntas abertas. A vantagem das perguntas de múltipla escolha é que o professor já de antemão, ele já seleciona qual é a correta, e no final da atividade, o próprio aluno consegue corrigir o que ele fez, né. Se, for esse vídeo trabalhado dentro, das questões abertas, aí o professor depois realmente tem que parar e fazer toda uma discussão, correção das questões que ele criou, né. Enfim. Bom, e aí essa plataforma, ela gera um link, vocês conseguem mandar esse link para o aluno, e o aluno, com o próprio dispositivo, consegue acessar. E aí, mais uma vez, a gente tem a questão, né, de dentro de metodologias ativas, do protagonismo, né, do aluno ser independente, enfim. Por quê? Ele, com o próprio link, ele vai e volta o vídeo quantas vezes ele quiser, né. Ainda mais tratando, no meu caso, né, que é aula de língua inglesa, a prática do listening, né, os alunos têm um pouco de dificuldade. Então ele: "Poxa, não entendi essa parte, eu vou voltar o vídeo, vou ouvir mais 2, 3 vezes até ter total compreensão". Então o aluno faz isso, por conta própria, então isso é muito rico, né, é bem bacana. Bom, então, aí os alunos assistiram esse vídeo, responderam as questões dentro da plataforma, as questões que eu criei. Eu cheguei a criar as questões de múltipla escolha, então eles também conseguiram, corrigir por conta própria, né. Bom, tendo terminado essa atividade do vídeo, o que que eu fiz? Eu gerei um novo Padlet. O Padlet também, ele não sei se eu já comentei, desculpe se eu estiver sendo repetitiva, mas é que são muitas informações. O Padlet, ele também gera um link que você consegue compartilhar com o seu aluno, tá. Então eu gerei um novo link, um novo Padlet, e aí os alunos inseriram 3 palavras, novamente, 2 perguntas e uma metáfora, porém novas. Então 3 perguntas novas, desculpe, 3 palavras novas, 2 perguntas novas e uma nova metáfora também, após terem assistido ao vídeo, né. E o que foi muito interessante, por quê? No vídeo, ao final, a adolescente que está dando a palestra, ela diz assim, que apesar de toda a dificuldade, todo o sofrimento que ela teve, né, por conta do relacionamento difícil que ela tinha com a irmã, no final foi válido, foi importante, foi benéfico,
porque foi uma forma que ela pôde melhorar como ser humano, e que ela pôde, melhorar, em outras relações, né. Enfim, e aí foi interessante por quê? Porque os alunos perceberam isso também. E aí, quando eles começaram a fazer os novos registros, e eu comparava com os registros anteriores, eram registros muito mais, positivos e muito mais profundos, as perguntas, as palavras. Então você vê realmente que houve uma reflexão, né. E aí como, no caso, né, como eu trabalhei a rotina de pensamento 3 to 1 Bridge, que é 3, 2, 1 ponte, como eu já havia falado, né, para vocês o nome, qual seria a ponte, né? A ponte seria o vídeo, né. O vídeo seria a ponte entre, os registros anteriores no primeiro Padlet, né, e qual foi o efeito do vídeo para os alunos, né. Então o registro no segundo Padlet. Então por isso que, esse vídeo seria a ponte entre o registro dessas informações, as antigas e as mais recentes. Bom, tendo feito tudo isso, né, eh trabalhado a rotina de pensamento, apresentado o vídeo e tudo mais, aí sim que eu pedi para que eles abrissem o livro em determinada página, para que pudessem fazer a leitura do texto com esse tópico de, rivalidade entre os irmãos, do sibling rivalry. Então, o que eu fiz, na verdade, foi toda uma sequência didática de pré-leitura, para motivar esse aluno a ler, para fazer com que ele, sentisse curiosidade no texto. E o que que é legal quando a gente desenvolve uma atividade dessa forma, né, de pré-leitura? Você acaba já também, apresentando determinado vocabulário que às vezes ele pode encontrar no texto, e que se não tivesse feito essa atividade antes, ele poderia sentir dificuldade. Então você é muito interessante, porque você já consegue trabalhar alguns vocábulos que ele pode vir a encontrar dentro do texto. Bom, então o que que eu apresentei para vocês hoje como sequência didática, né. Definição de metodologias ativas, para que ela serve, qual o objetivo, né, das metodologias ativas e as diferentes possibilidades. E aí, dentro dessas possibilidades, o que que eu mostrei para vocês? Rotina de pensamento, eu mostrei uma rotina de pensamento, existem diversas. Eh, a sequência didática que eu montei, sendo, na verdade, uma atividade de pré-leitura, utilizando a rotina de pensamento 3 to 1 Bridge com o aplicativo Padlet. O TED Talk, que eu utilizei segmentado, né, e fiz dessa forma por meio do aplicativo Edpuzzle. E aí, para finalizar, a leitura, né, do texto, versando sobre esse mesmo tema, da rivalidade entre irmãos, no livro didático. Eu vou disponibilizar o link, eh, agora eu vou ler aqui. Ah, ok. Bom, a primeira pergunta, né, sobre o Padlet e o Edpuzzle. O Padlet, ele é gratuito até o terceiro Padlet, então o professor ele consegue se inscrever, tá, por meio do e-mail, e ele é gratuito até o terceiro Padlet. Se você quiser criar mais, aí você tem que pagar, mas eu faço o seguinte, eh, eu crio e vou apagando, e aí eu não preciso pagar a plataforma, tá. Então, você cria, fica lá disponibilizado às vezes um mês, os alunos já fizeram as atividades dentro desse Padlet, não vão mais utilizar, e aí você consegue, consegue apagar e sem ter que pagar, né.
O Edpuzzle ele é gratuito, tá? O Edpuzzle vocês não precisam pagar nada por ele. Deixa eu verificar, conteúdo. Ah, sim, com relação à definição de metodologias ativas que estão me pedindo, deixa eu voltar aos slides. Na verdade quando eu falei a questão das metodologias ativas, né, então, qual é o objetivo principal? É o aluno protagonista da sua própria aprendizagem. E o professor, ele passa a ter um papel como facilitador, né, ele não mais apresenta os conteúdos para o aluno. Quem apresenta os conteúdos são os alunos de antemão pesquisam em casa, trazem a pesquisa feita ali no registro no caderno, tudo direitinho, para discutir com os outros colegas de sala e com o professor. E aí o professor, sim, aí cabe a ele fazer as correções, inserir outras informações, enfim. Gostaria de saber qual o site e o livro sobre as rotinas de pensamento. Deixa eu verificar, é o projeto Project Zero. Vamos lá, deixa eu ver se eu encontro aqui, aí eu já disponibilizo. Project Zero, Thinking Routines. Aqui. É esse site. Eu vou copiar e vou colar aqui para vocês poderem ter acesso. Voltei? Eu estou. Estão me ouvindo? Ufa! Eu acho que a minha internet deu um bugzinho aqui. Eu já coloquei para vocês aqui, então, o link das Thinking Routines, tá bom? E existe o livro também, mas eu vou pedir desculpa para vocês, porque agora eu não vou me lembrar, eu não tenho ele aqui comigo agora. Mas Design Thinking, não, eu não vou me lembrar agora. Mas de qualquer forma, todas as rotinas que estão no livro estão também no próprio site que eu disponibilizei para vocês, ok? Com relação ao Padlet, vamos lá, deixa eu achar aqui rapidinho. Também, Padlet. Pronto, disponibilizei o Padlet também para vocês, o link. O outro que eu não estão vendo a minha tela. Agora eu não estou compartilhando. Eu não estou mais compartilhando, eu acho. Eu só estou realmente disponibilizando os links para vocês, ok? Bom, então o Padlet está aí, e o outro que eu comentei com vocês foi o Edpuzzle. Imagina, é um prazer poder compartilhar, tá? É uma professora falando com outros professores, ok? Acho que a gente melhora a nossa prática dividindo o que a gente faz, né? Compartilhando, tá? É um prazer estar aqui.
deixa eu me lembrar. Ah, tá, o Edpuzzle, vamos lá. Edpuzzle. Segue também para vocês o link do edpuzzle.com. Que mais que seria interessante do que eu falei? Mas acho que eu já cobri todos. O Edpuzzle, o Padlet. No meu Instagram tem um link para o YouTube sobre o Padlet, tá? Tem um tutorial, eu descrevo bem em detalhes como trabalhar. O interessante, como haviam me perguntado da questão se era gratuito ou não, e eu falei, você pode apagar, né? No Padlet, você consegue transformar o documento criado do Padlet em PDF, você consegue baixar para o seu computador. Então, porque às vezes fala, poxa, eu não queria apagar o trabalho dos alunos e tal. Então, você consegue salvar no seu computador em PDF e deixar guardadinho ali. Então, isso acaba não se perdendo, então vale a pena, tá? Olha, pode compartilhar sim, Sheila. Pode compartilhar meu vídeo do Padlet, eu até agradeço, tá? Você vai me ajudar. Pode sim, à vontade. Essa assessoria que eu comecei, ela é recente, tá? Então, não tem tantos materiais assim, mas eu ainda pretendo rechear bem o meu Instagram com mais videoaulas, com tutoriais mesmo. Inclusive, do Edpuzzle, eu já pretendo fazer um tutorial e deixar disponibilizado para vocês o link lá no Instagram do YouTube, ok? Muito obrigada. O Edmundo pediu para eu repetir a sequência didática do que eu fiz, é isso, Edmundo? Seria isso? Então vamos lá. Com relação ao. Eu me lembrei aqui de outras coisas também interessantes. Não sei se vocês conhecem outras plataformas, né? Outros aplicativos que a gente dá para trabalhar. E aí seria mais a parte gramatical. A gente tem a Live Worksheets. Deixa eu disponibilizar para vocês. Então, a Live Worksheets é legal para trabalhar conteúdos gramaticais. Uma outra bacana também é o WordWall. E o WordWall está também ligado à gamificação. Então, tem vários conteúdos ali gramaticais em formato de jogo. Deixa eu disponibilizar também para vocês. wordwall.net. Dina, eu não estou compartilhando tela mais, tá? Eu estou dando sugestões de links de sites para vocês trabalharem com os alunos, ok? Bom, é isso. Eu acho que eu espero ter respondido a todas as perguntas. Eu agradeço. Eu vou deixar
espero que eu tenha era isso que eu queria ter feito, ter compartilhado com vocês, apontar caminhos, né, possibilidades dentro do ensino da língua, enfim. Eu vou deixar com vocês o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato. Vai ser um prazer poder ajudar vocês, tá bom? Então tenham todos aí uma excelente tarde e até uma próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada.